Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre momentos de lazer, enfim, alternativas de lazer nesse momento de pandemia. A gente vai pensar um pouquinho juntos a respeito de algumas coisas. Tô esperando o meu colega pra gente poder conversar. Mas a ideia enfim, poder transitar um pouco por esse tema hoje. Que vocês também se sintam à vontade de poder contribuir, de poder perguntar. A gente ir pensando, né? Já acho que vão fechar 120 dias, né? Desde o dia, enfim, 18 de março, né? O início do isolamento, o início, enfim, desse contexto da pandemia. Muitas coisas já foram tentadas e feitas e com sucesso, mas acho que também vai começando um processo de necessidade, assim, de a gente explorar melhor também as possibilidades, ou mais possibilidades, porque vai realmente ficando cansativo, né? Até porque grande parte das alternativas, enfim, já foram usadas, enfim, trabalhadas. Tô esperando o Anderson. Ó, eu vou chamá-lo para conversar conosco, então. Vamos ver. Olá! Boa noite. Boa noite, Cami. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bem E nesta aí? noite de sexta-feira fria? Tá um pouquinho menos que ontem, pelo menos, né? É, Porque ontem tava melhor que danado. ontem. Então, tava dando algumas notícias, né, Anderson, antes de te chegar, a respeito da Uhum. ideia que a gente pensou hoje, um pouco de conversar sobre alternativas de lazer, enfim, nesse momento e nesse contexto, que algumas coisas eu acho que já foram comentadas e provavelmente já devem ter, inclusive, sido tentadas, né? E Sim. que, claro, também conforme o tempo vai passando, vai ficando mais necessário falarmos e pensarmos sobre isso, até porque vai batendo, acho que uma sensação de cansaço, uma sensação de falta de opção, Mas tu, né? sa- mas tu sabe, Cami, que eu tava pensando, né, no que a gente ia falar hoje, e uma das coisas que eu fiquei pensando, que eu acho que talvez seja a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: será que nesse momento a gente está se permitindo ter lazer? Né? Porque não, né, todo mundo que está nesse momento em home office, né, que tá, ou que está estudando EAD e tudo mais, eu acho que tem uma carga emocional isso muito grande, porque eu não sei se tu tem essa mesma percepção, assim, mas aquela fronteira que a gente tinha entre o trabalho e a casa da gente se desmanchou, né? Então, né, tu mesmo comentou na nossa última reunião daquela situação do Fábio Porchat, né? Que a mulher dele passou pelada no meio de uma live por trás dele, assim, e daí a gente fica pensando, foi ela que invadiu a live dele ou a live dele, o trabalho dele que invadiu a casa dela, né? E daí é muito isso, eu fico pensando porque, né, o quanto a gente tá num processo que, inclusive, na verdade a gente não consegue fazer nada direito. A gente não consegue trabalhar direito porque todo mundo tá cansado e exausto emocionalmente. A gente não consegue estudar direito porque tá sem atenção, não tem silêncio. E às vezes a gente não consegue nem se divertir direito, porque naquele momento que a gente devia estar se divertindo, a gente está se sentindo culpado porque não fez aquelas outras coisas, outras duas coisas que eu falei antes, né? É, Isso é um processo. acho super relevante isso, né? É exatamente isso. Essa mistura de espaços também faz com que as percepções fiquem diferentes. Não só do espaço, mas também do tempo, que é uma coisa bem comum que a gente tem escutado, né? Não sei que dia é hoje, não sei que. Nem me lembrava que, né, que era hoje, enfim. E eu acho que essa questão do tempo e do espaço que toma, enfim, essas novas perspectivas, e que pode ser bom, mas que também pode entrar num processo de essa perda da dimensão pode causar um processo de exagero mesmo, né? E aí a gente trabalha mais, e aí a gente tentando fazer e tentando dar conta das coisas, perde a noção do tempo e acaba trabalhando mais, e se esforçando mais, e tentando exaustivamente, e aí perdendo também a noção de que, sim, é importante fazer e cumprir os compromissos, mas também é importante se distrair. Não, mas eu fico pensando também, eu não sei nem se a gente está trabalhando mais.
eu fico pensando se talvez a coisa não seja assim, nem isso eu estou fazendo, né? Porque, querendo ou não, também tem uma questão que, né, como o tempo se diluiu, né, que não são mais aquelas, digamos assim, para quem trabalha normalmente, não são mais aquelas 8 horas de trabalho, ou para quem está na universidade, não era o turno da manhã que eu estou na UFIX, para o turno da noite que eu estou na UFIX, mas agora a coisa está diluída, a sensação que a gente tem é depois eu faço, né? E daí acaba não conseguindo fazer nada muito bem. E daí vem a cobrança, porque eu tenho certeza que tu concorda comigo que eu acho que essa é uma das maiores queixas dos alunos da UFSPA, que é a cobrança. E muitas vezes a gente coloca essa cobrança externa, né, a cobrança da UFSPA contra nós, né, mas acaba sendo, na verdade, uma autocobrança e concorda com a cobrança da UFSPA, né, porque a gente sabe que nós trabalhamos numa universidade que exige uma excelência dos alunos por questões de querer ser uma universidade de excelência, mas também num momento onde a gente não está tendo uma exigência, né? Porque alguns alunos até estavam tendo atividades, mas eram optativas, e daí não conseguiam se conectar nada, nem a estudar, então eu não conseguia sentar, fazer as atividades de aula e tudo mais, mas também não conseguia me colocar naquele processo de agora eu vou assistir uma série de verdade, né? Não é simplesmente botar na TV e ficar no Instagram. Agora eu vou tomar um café com vontade, em vez de tomar um café para ficar energizado para fazer mais coisas. Eu vou, sei lá, qualquer coisa, no final das contas. Porque se perde. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque no momento que a gente fica nesse processo de quando eu estou fazendo uma coisa, a minha mente está fazendo outra, a gente não aproveita nada. Então, o prazer que a gente tem no lazer se perde. Não é à toa que a depressão, um dos principais sintomas da depressão é justamente a perda de prazer, né? Por quê? Porque a gente não está mais ali. O corpo está ali, mas a cabeça está no problema, no pensamento negativo, na distorção cognitiva, no preto, né, no nublado. E daí isso faz com que as coisas percam sabor. Então, talvez. Daí eu fiquei pensando, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em lazer, a gente tem que falar em. A gente tem que se propiciar o tempo só disso, né? Vamos ter um momento de lazer, que inclusive vai ser aquele momento que vai recarregar as nossas energias para fazer o resto, né? Vai ser aquele momento que eu estou assistindo de verdade a série do Netflix, que vai me dar energia para poder estudar um pouquinho depois. Talvez o contrário seja melhor, né? Primeiro estudar para depois assistir a série do Netflix, mas tudo bem, vamos. Ou qualquer outra coisa, né? Ou, conversar com os amigos numa videochamada, jogar um joguinho online e xingar as crianças de 13 anos que estão jogando, que estão ganhando de ti, né? Que às vezes acontece bastante com a gurizada. Qualquer uma das coisas. Mas a questão é a gente tem que se permitir isso. Porque senão se perde. E aí eu acho que entra o que a gente estava falando dessas misturas de espaços, que é a questão da necessidade de delimitação. Né? Então, assim, delimitar também é importante, delimitar também é o organizante. Né? Então, assim, não só delimitar espaços, né, ou dentro das possibilidades, mas também delimitar tempos. Né? Então, assim, existem atividades que precisam ser feitas diariamente, e existem tempos para que essas atividades possam acontecer, mas também precisa ter um tempo para o lazer. Também precisa ter um momento para que isso aconteça. Porque senão, não só as atividades de obrigação vão sendo procrastinadas, mas inclusive o lazer, né? Sim, Então, depois eu exatamente. resolvo, depois eu vejo, depois eu penso nisso. Né? Querendo ou não, eu acho que talvez quando nós estávamos na nossa vida pré-pandemia, não vou dizer vida normal, né? Porque a gente tem um novo normal hoje, mas a nossa vida pré-pandemia, talvez o dia disso era a sexta, né? Porque sexta-feira é um dia mágico, tanto que é o sextou, né? Que inclusive não sei se tu sabe que o Instagram durante um tempo bloqueou tudo que era usava a hashtag sextou por causa de sexo, né? Eles achavam que era alguma coisa a ver com sexo. Mas enfim, de certa Não era forma só pode ser comemoração também. pelo lazer, né? Exatamente. Só que hoje não tem mais a sexta, porque eu não vou mais à universidade, eu às vezes nem saio de casa, eu não vejo os meus amigos, e isso acaba também sendo um problema. Porque talvez antes a gente tinha um dia instituído. Sexta é o dia de pisar o pé na jaca, botar o pé na jaca. Né? Hoje não.
Então, por isso que é importante a gente também instituir esses espaços de lazer e de prazer na nossa rotina em pandemia, né? A gente tem que se organizar para ter o momento do estudo, né? Para quem tem aula EAD, né, que está acompanhando que não é da UFSP, ou nós que estamos retornando em aula a partir do dia 3, a gente tem que conseguir pensar isso. Sim, vocês vão fazer 5, 6, 8 disciplinas, vocês vão ter que ter tempo para assistir as videoaulas, para ler as leituras, para fazer os estudos dirigidos. Mas durante os 7 dias da semana de vocês, vocês também têm que ter o tempo para o lazer. O tempo para conversar com os colegas, o tempo, né, para mandar emoji no grupo do WhatsApp, o tempo para fazer a atividade que vocês gostam, porque senão isso vai se perder. E se a gente deixar isso se perder, vocês não vão ter energia para fazer as atividades que vocês vão precisar fazer, né? Porque todas as atividades, querendo ou não, vão contar nota a partir de agora, então vão demandar uma organização de vocês muito maior à medida que a gente for retomando as atividades acadêmicas na UFSP, né? Isso que tu traz é super importante, né, Anderson? Que eu acho que é a oportunidade de olhar e pensar num contraponto. Então, o lazer poder estar atravessado e estar incluído na rotina também é importante exatamente para que os outros momentos possam acontecer com mais qualidade. Né? Então, assim, poder pensar na perspectiva de que descansar, de que poder relaxar, de que poder se divertir, é o que vai ser o combustível utilizado para estudar, para se concentrar, para poder estar inteiro nas outras atividades, né? Porque Isso senão aí. pesa, mais cedo ou mais tarde pesa. Claro, né? Porque querendo ou não, né, as outras atividades que a gente faz, elas desgastam a gente emocionalmente, fisicamente, e essa cobrança, tanto a interna quanto a externa, ela vai tendo um preço. E se a gente não recarrega nas nossas atividades de lazer, tem uma hora que a gente entra em exaustão, e daí não vai rolar nada, né? Nem trabalho, nem atividade, nem namoro, nem casamento, nem nada. Até, né? E daí vem um ponto importante, que é o quanto, às vezes, na nossa rotina, né? Pensando na rotina pré-pandemia, por causa do corre-corre, a gente não também abandonou muitas atividades que eram prazerosas, né? Faz quanto tempo, né, que vocês não leem um livro por lazer? Faz quanto tempo que vocês não, sei lá, veem um filme divertido, ou que não veem um vídeo no YouTube que não seja por causa de aula, mas que seja para diversão? Isso são coisas importantes, né, que se perdem, né? Tem tantas coisas que a gente faz quando a gente é adolescente e a gente se esquece, e às vezes a gente tem que voltar atrás e olhar o que eu gostava de fazer, né? E se não for mais uma coisa que seja prazerosa, buscar coisas novas, né? Coisas que tragam prazer, que são super importantes. Que muitas vezes também é um processo de autocuidado e de descoberta, né? Porque tem tantas coisas tão legais que as pessoas às vezes não sabem o sentido e a importância que podem ter porque não experimentaram, né? Me lembro de uma fala, assim, de uma pessoa contando de jogos. Neste momento de pandemia, a família voltou a jogar jogos de tabuleiro juntos. Então, assim, super, super antigo, né? Jogos de tabuleiro. Mas, assim, um momento e uma atividade que tem potência para agrupar todo mundo. Espaço para Exatamente. todo mundo, né? Da casa, da família, enfim, brincar, se divertir, se olhar e passar efetivamente um tempo juntos, porque às vezes a gente está realmente dentro do mesmo espaço físico que outras pessoas, mas isso não significa que a gente está junto com outras pessoas. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente, cada um tá na sua bolha. Né? Um tá no quarto, o outro tá na sala, um tá na cozinha. Ou às vezes estão os três na sala, cada um no seu celular, conversando com o seu mundinho. Que eu sempre brinco, né? Que o celular é tipo uma caixa que a gente enfia a cabeça para dentro. Tipo, dentro da caixa tem um monte de coisa, mas a gente se desconecta do que tá fora da caixa. Né? E às vezes vão ser essas pessoas que estão fora da caixa que vão poder ajudar a gente a ter uma atividade dessa. Óbvio que isso não quer dizer que as atividades online não sejam boas também, né? Mas o quanto é legal a gente se conectar com uma coisa analógica. Eu, por exemplo, eu gosto muito de jogos de tabuleiro e eu reaprendi alguns, inclusive, nessa pandemia. Então, tipo, eu achei alguns que o pessoal chama na internet de print and play, que é tipo, tu imprime e joga. Então, um jogo de carta que eu imprimi na impressora preto e branco de casa e jogo com o meu marido. Um jogo de tabuleiro onde eu usei uns
Eu cheguei a pegar 3 pacotes de feijão diferentes, o preto, o vermelho e a lentilha, e o milho de pipoca, para fazer pecinha pro meu jogo, porque eu precisava de 3 cores diferentes. Tipo, não precisa ser aquele jogo caro que tem no Zafari, que é R$ 200 a caixa. Ok, se a gente tiver talvez condições de comprar um jogo desses, vou comprar, mas não precisa ser. Pode ser jogar stop com os amigos online. Inclusive dá para fazer, pessoal. Você joga o stop online e dá para jogar com o amigo que está na pandemia em Bagé, o outro em São Paulo, o outro no Amazonas. Vocês podem fazer um jogo entre vocês, mas a questão é se divertir com isso também. E o quão importante é poder fazer essas coisas. E se permitir fazer essas coisas. Né? Não ficar dizendo, isso é coisa de criança, eu tenho que trabalhar. Sim, tem que trabalhar também, Tem. não só, né? E trabalhar no sentido de estudar, tem, mas não só. Eu falei sobre isso, eu e a Ana, numa live anterior, que ia exatamente na direção de poder valorizar a questão do humor, né? O humor é uma das formas mais saudáveis e talvez ricas da gente poder ir ultrapassando as adversidades, enfim. Rir do problema ou de um problema não significa não se preocupar com ele ou não se ocupar dele, mas significa poder, de alguma forma, também lidar com ele. Né? Então, eu acho que rir ou conseguir também rir neste momento é também muito importante para poder ajudar a passar por esse momento. Né? Sem sombra de dúvida. E eu acho que a gente também tem uma visão do adulto como uma coisa muito rígida. Né? Aqueles papéis antigos do ser adulto, que é o adulto responsável, o adulto que não se diverte, o adulto que só se preocupa com a família. E querendo ou não, a gente abriu mão desses antigos papéis de ser adulto nesse processo que a gente tem atualmente. Querendo ou não, cada vez mais a gente posterga a maternidade, a paternidade. Cada vez mais a gente posterga a assunção de certas responsabilidades. Eu adoro essa palavra, assunção, né? A assunção de certas responsabilidades. E já que a gente está fazendo isso, a gente pode, inclusive, fazer um balanço de poder pensar, será que eu quero ser esse modelo de adulto que talvez um vô ou um pai era super rígido, que não se divertia? Ou eu quero ser um cara que consegue jogar um jogo de tabuleiro com meu filho, né? Sabe jogar videogame tanto quanto o filho de 10 anos e vão poder jogar juntos um jogo de corrida, um jogo de futebol. Que vai poder olhar desenho com o filho sem se irritar por causa disso, né? Porque é o pesadelo de todo pai quando a TV fica ligada nos vídeos dos desenhos. Mas talvez poder se divertir com os desenhos tanto quanto o filho, né? Ou também das diversões de adulto, né? Óbvio que também existem, né? Obviamente, um bom livro, daí isso aqui é tudo livro de psico, tá, pessoal? Os de diversão são aqui em cima, são esses de cima aqui. Mas poder fazer um livro, ou, por exemplo, né, uma coisa que eu descobri durante o início da pandemia, a agricultura. Ai, que amor, Essa Anderson. que era do consultório. Eu não sei como é que eu não matei ela, já tem mais de anos isso aqui. Eu não tenho muito talento para plantinhas, mas é algo que eu também estou investindo, assim, porque eu acho São muito coisas. bacana. E é um cuidado que a gente tem e o prazer que tem de vir de ver que não tá matando. Essa é uma das que sobreviveram, tá, pessoal? Não foram todos que sobreviveram, vamos deixar isso claro. E daí tem um outro ponto que é importante, que está relacionado a não precisar ser necessariamente bom naquilo que a gente gosta de fazer. Por exemplo, eu gosto de desenhar, mas eu não desenho porque eu não sou bom naquilo que eu faço. Mas sabe que tu precisa ser bom? Ou tu tem que fazer pela diversão de fazer? Eu gosto de escrever, mas eu tenho vergonha do que eu escrevo. Não, tu tem que escrever porque te faz bem, não porque tu é bom. Claro, se tu quer investir, se tu quer escrever, ok, quem sabe fazer um curso, né? Dá para alguém ler, aceitar as críticas de uma forma construtiva para tentar trabalhar em cima disso. Mas se não, se é pelo lazer, jogar porque é legal, porque é divertido, né?
E procurar uma porque é coisa uma que seja forma de leve. encontrar prazer para si, né? Eu fiquei pensando na plantinha e eu tava cuidando de uma, infelizmente ela morreu. Mas assim, eu tava andando pela casa e aí eu via que 9 horas bate sol naquela pontinha. Eu pegava a plantinha, eu botava naquela pontinha. 10h30 bate sol na outra pontinha, eu botava na outra pontinha. Depois eu descobri que era sol demais, que não devia ter dado tanto. Mas era um processo que era prazeroso para mim também, né, Uhum. para essa tomada de espaço, para essa compreensão e também eu conhecendo a minha casa, né? Aonde é que bate o Sim, sol, aonde é que fica melhor, enfim. E eu acho que esse prazer que a gente fala tá para além do ser bom ou não ser, do ter êxito ou não ter, porque o êxito não é fazer dar certo, o êxito é conseguir fazer, né? uhum. Alcançar o E por prazer mais que a pela prática. plantinha, por mais que a plantinha tenha morrido, né? Ela serviu um propósito, que foi tu investir em alguma coisa, tu gastar o teu tempo, tu sentir que estava sendo útil. Óbvio que vem uma frustração também quando a planta falece, né? Mas é poder lidar com essa frustração também, que faz parte da vida. E a gente não tem que ter tanto medo da frustração, né? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Mostra. Esses dias eu tava sem nada pra fazer, e daí eu imprimi um cachorro. E resolvi pintar o cachorro. Daí eu pintei o cachorro, Ai, que né? lindo! Tipo, eu escolhi as cores mais bizarras. Sabe aqueles que aparecem números? Tipo, cada espaço tinha um número e tu ia pintando na mesma cor. Gente, Tipo tem um assim, mas aplicativo disso, sabia? exatamente. É tipo assim, ó, uma coisa que é boba. Mas eu gastei umas 3 horas fazendo isso aqui, sentado, daí eu olhava e dizia assim. Agora eu olho e digo assim, é o cachorro no raio-x, né? Porque parece que ele tá todo na verdade, é raio-x, aquelas câmeras de calor. Então é tipo um Lindo! cachorro no escuro. Mas foi uma coisa que me divertiu. Né? Mas é tipo assim, talvez se fosse num outro momento do corre-corre, eu não ia fazer isso. Mas super, né? Agora eu olho o rio, desde vezes digo, acho que tá na hora de imprimir outro. Daí eu pego e imprimo, claro, que talvez eu tenha essa facilidade por ter uma impressora em casa. Mas quando a gente não tem uma impressora, a gente pode baixar um aplicativo, né? Tem vários aplicativos de celular que dá para fazer a mesma coisa. Uma palavra cruzada, né? Um sudoku. Eu tenho horror a sudoku. Mas quem gosta pode E fazer. eu tenho horror à palavra cruzada, mas quem gosta pode ser uma dica. Exatamente. Tipo, pra você ter uma ideia, esses tempos, já faz um tempinho, foi um pouco antes da quarentena, eu fui viajar com o meu marido. E daí a gente passou no posto e eu peguei uma coisa de palavra cruzada. E a gente ficou a viagem fazendo palavra cruzada. Aí eu não eu dirijo, mas eu não estava dirigindo claro. E daí tal coisa com 5 letras. Daí a gente ia fazendo, e a gente super se divertiu. E é uma coisa boba, é uma folha com perguntas. Vocês entendem? E daí, esse é o ponto também. A gente não precisa de muito para se divertir, pessoal. Isso é super importante. Exatamente, porque às vezes o pensamento fica muito preso nisso, assim, tá? Mas o espaço é pequeno, mas eu não tenho o jogo que custa R$ 200 no Zafari, mas eu não tenho, né? E tá bem, tem muitas outras coisas que podem ser possíveis, desde que elas tenham um espaço também para poder ser pensadas e criadas, né? Exatamente. E a gente fica apegado ao que não tem mais, por enquanto. Então, tipo assim, a minha diversão era fazer festa. Então agora eu não posso ir na Sinners, acho que Sinners não existe mais, sei lá como acho que é Dali, é Dali. Eu não posso ir na Dali. Ah, eu não posso ir na Cuco, eu não posso ir no Chalaça. Chalaça também não existe, enfim, você já viu que eu sou velho, né? Uh, então, mas tá, pessoal, não dá. A gente não dá pra ir no shopping, né? Ah, eu queria ir no shopping, não dá, não dá. Mas o que dá para fazer? Dá para eu jogar, como a professora Johanna falou agora, que dá para jogar stop online com os meus amigos. E daí dizer, stop, pessoal, vocês vão jogar 2 partidas, vão cair na gargalhada. Daí um faz uma palhaçada. Daí, mas como é que é o maldito nome com a letra H? E daí, nisso a gente vai se divertindo. Mas a gente tem que se propor essas coisas. E daí, eu acho que uma outra coisa que é interessante a gente comentar, que é uma coisa que me preocupa muito, são as pessoas que consideram as redes sociais como uma diversão. Não que a rede social não possa ser uma diversão. E, pessoal, eu tenho Instagram, tanto que eu tô fazendo uma live. Eu tenho Facebook, se bem que Facebook eu entro muito pouco, como me irrito com o Facebook como um todo. Assim. Não vamos discutir política aqui, não me irrito com o Facebook. Mas a gente tem que cuidar, por quê? Porque essas redes sociais, elas têm um efeito meio anestesiador nas pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Tu te senta no sofá, e daí tu vai lá, né?
passando o dedo no tal do celular, girando o feed do Instagram. Só que aquilo não traz exatamente um prazer, ele traz um anestesiamento. Quando a gente larga o celular, a sensação que a gente tem é que não fez nada. Que é diferente de parar e ficar 3 horas pintando um cachorro de umas cores aleatórias. Que depois que tu termina, tu olha e diz assim, bah, ficou feio, mas me diverti. No Instagram, não. E aquilo suga muita energia mental da gente. Por quê? Porque as redes sociais, elas são feitas para fazer a gente ficar dentro delas. Porque quanto mais tempo a gente gasta numa rede social, mais dinheiro o Mark Zuckerberg ganha. E daí isso é muito interessante, por quê? Porque no final das contas, o Facebook e hoje o Instagram se tornou um grande hub da internet. Onde tudo que a gente acessa por eles. O que não acontecia antigamente. E isso causa, às vezes, uma dificuldade até de encontrar diversão dentro da rede. E a gente tem que recomeçar a encontrar isso. Que vai ser super importante para esse processo de diversão. Outra coisa que volta e meia eu me pergunto também é se perdeu o que as pessoas faziam muito, que era o crochê e o tricô e o ponto cruz. Eu lembro da minha avó, quando eu era criança, é uma imagem muito vívida da minha, porque a minha avó ela tinha esse dedo rígido. Só que tipo, ele era duro. Só que pra ela era muito bom, porque ela usava ele para fazer o tricô, então ela usava o próprio dedo para fazer a coisa. E eu lembro dela fazendo crochê horas e horas e horas. E eu fico pensando, a minha mãe daqui a pouco vai chegar na idade que eu lembro da minha avó fazendo crochê. Mas a minha mãe não faz crochê. E eu fico pensando, qual vai ser a diversão da minha mãe no momento que ela se aposentar? E eu não consigo, e eu me preocupo com isso. E eu fico pensando, se a minha mãe já vai ter isso, qual vai ser a minha diversão no momento que eu chegar lá? Ou nesse momento de agora, né? Aonde talvez eu tenha mais tempo livre, onde eu preciso achar diversão. E são coisas que a gente tem que se preocupar como um todo. A gente tem que ter algo para se divertir. Muito, muito. E quanto mais opções e vivências a gente puder ir construindo, também mais atividades a gente vai entendendo que podem fazer sentido. E também podem fazer sentido por um tempo, não precisa ser uma atividade para se carregar o resto da vida, assim, né? Eu fiquei pensando que a televisão aberta tá passando antigos jogos de futebol, porque vivemos num país onde esse esporte é um esporte, né, super popular e há muito tempo, desde março, não acontecem jogos, enfim, em função de toda a pandemia. Então tem sido uma diversão poder assistir alguns jogos clássicos, alguns jogos da história, né, do meu clube internacional. Então, assim, e é muito bacana olhar de novo e pensar onde é que eu tava, onde é que nós estávamos, o que a minha família fez depois. E, nossa, que bacana. Né? E a gente até brinca, eu acho que eu sei o resultado. Enfim, é uma forma de se divertir com algo que já foi, né? E claro, eu não vou passar a ver o mesmo jogo todos os dias na TV, mas o quanto naquele momento pôde ser uma diversão, uma memória, um estar em família, né? Exatamente. Eu acho que essas alternativas são muito legais. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não tinha o hábito de assistir seriado. E sou um pouco relutante, assim, essa coisa de que começa e não tem fim, me incomoda um pouco. Mas estou assistindo alguns seriados e tá sendo uma experiência bem bacana, assim. E aí eu já vi que funciona se eu puser dois. E aí eu vou oxigenando, né? Assisto um episódio daqui, um episódio dali e vai oxigenando. Então, assim, claro que daqui a pouco isso é uma coisa que tá dando certo hoje, dia 17 de julho. E daqui a uma semana eu vou dizer, aquela estratégia que eu desenvolvi lá já esgotei. Mas a ideia da gente poder estar se movimentando também em busca disso, né? Procurando por Exatamente. isso. Exatamente. E esse é um ponto importante, é ter opções. Para dizer, hoje eu não estou afim de fazer X, então eu vou fazer Y. Né? E daí, nessa questão de opções, poder também pensar quais opções a gente pode ter, né? Eu e a Camila, a gente estava pensando, né? Ah, vamos levantar algumas opções. Daí eu fiquei pensando, por exemplo, eu já há um tempo eu estou escrevendo amadoramente, agora não tão amadoramente, porque hoje saiu, eu recebi a cópia do primeiro livro Ah, que e saiu legal! um conto meu, só que eu deixei lá na coisa e não vou conseguir mostrar para vocês. Mas é uma coisa muito legal que começou com uma brincadeira, né? Mas, claro, eu levei talvez para um lado mais sério, tô nessa coisa de produção de livro, mas que pode ser só uma brincadeira. Ou
em vez disso, procurem os amigos de vocês que escrevam e leiam as coisas deles, né? Então vamos, ó, por exemplo, se quem quiser, o meu Instagram de escritor é o que eu entrei hoje, pode acessar. Mas não só isso. Por exemplo, o cachorro feioso, né? Como é que eu procurei? Não é feioso. Pintura por números, né? Então daí, como eu disse, vai ter os números e daí tu pinta tudo os números da mesma cor e vai sair alguma coisa. Né? Celular. Tantos joguinhos que a gente tem para celular, que a gente pode se divertir. Daí tem de juntar fruta, juntar doce, daí tem de zumbi, tem de carro, tem de futebol, tem para tudo. Tem as roupas da Barbie. Para quem gosta daqueles programas do Discovery Home and Health dos Irmãos à Obra, né? Tem um jogo dos Irmãos à Obra que dá para construir casa também, né? Porque tenho certeza que todo mundo que está na quarentena, que nem eu, já quis trocar todos os móveis da casa de lugar. Né? Então é um jeito também, já que não dá para às vezes comprar os móveis que a gente quer, a gente compra no joguinho e coloca lá. São alternativas, né? Livros, né? E daí vocês vão dizer, tá, mas eu não tenho dinheiro para comprar livro agora. Pessoal, vocês estão com se vocês estão me assistindo hoje, vocês estão com o celular na mão. Com o celular vocês têm todos os livros do mundo em acesso. Né? Não vamos ser hipócrita, pirataria existe. Se vocês jogarem o nome do livro que vocês querem, fulano de tal, livro tal, PDF, vai estar lá, baixem, né? Ou, né, se vocês puderem ajudar o autor, comprem, né, de preferência, mas se não der, paciência, a gente está num momento que a gente precisa se divertir, a gente precisa encontrar coisas, e a gente tem. Eu lembro quando eu tinha o meu primeiro computador, com 10 anos, 12 anos, ele não era 1/10 do que é essa maquininha minúscula que está na minha frente, que consegue fazer muito mais. E a gente usa isso para ficar olhando fofoca dos vizinhos. Anderson está entregando muito a idade hoje, sabe? Essas coisas fazem parte da vida do Anderson, tá, gente? Fique bem claro. Não sei do que ele tá Camila falando. tem 22, pessoal. Ela é É, prodígio, se formou muito cedo na faculdade. Tá? inclusive terminei mestrado com Tá, eu 22. tenho 30. Eu tenho 30 para quem tem curiosidade, tá? Não sou tão velho assim, eu tô brincando com você. Mas essas Quer dizer, pra mudanças. gurizada que tá entrando na faculdade agora, eu sou velho, né? Porque tem gurizada com 19, 20 anos, mas ok. Sim, nós somos tios. Eu já aceitei. Eu já aceitei. Dói, mas eu já aceitei. Mas é isso, assim, né? Quando a gente, enfim, tava e era mais novo, estava em outra fase da vida, as tecnologias também não eram com essa potência, né? E eu tive internet de escada em casa. Também. Tu entrava depois da meia-noite, porque daí era mais barato, né, para não dizer possível, porque nos outros momentos não era. Mas, então eu acho que, sem dúvida, poder fazer uso também dessa ferramenta e desse instrumento, óbvio, no estudo e no trabalho, mas também nos momentos de lazer, por que não? Né? Eu escutei, eu acho que foi a professora Johanna comentando, numa reunião conosco, que ela tem filhos pequenos em casa e ela estava fazendo passeios com eles em museus de maneira virtual, obviamente, e que estava sendo super interessante a experiência, porque daí eram museus, se não me engano, de dinossauros, talvez, né? E aí, bom, ela ia mostrando, e eles iam se interessando, e era um momento em família, era um momento de lazer, porque, claro, quem está sozinho em casa tem as suas dificuldades, quem está com criança em casa tem outras dificuldades, né? Quem está em casal em casa tem outras dificuldades, mas que a gente vai encontrando também possibilidades de diversão e de momentos de lazer, não só individualmente, né? E que pode, sim, sem dúvida, ser super importante, o meu momento de pintar, o meu momento de escutar uma música, mas também de agregar, né? De botar todo mundo junto. Minha família gosta muito de cartas. Eu não gosto muito que me cansa um pouco, assim. A atenção, precisa de muita atenção. Mas, enfim, daqui a pouco também não precisa ser todos os dias, mas um momento em que todo mundo possa estar cozinhando junto, jogando uma carta junto, enfim, escutando uma música junto. E às vezes até conversar, né, Camila? Mas assim, uma conversa talvez mais profunda. Quantas vezes, às vezes, a gente. Uma pessoa que tu tá num relacionamento há muitos anos diz uma coisa, oi, tu gosta disso? Né? Tu gosta dessa banda? Tu gosta dessa comida? Tu namorou fulana? Como assim? Né? E poder também aproveitar esse momento. Só que a gente tem que estar ali para isso dar certo. E esse é um ponto importante.
Porque assim, não adianta vocês, e daí a Camila falou ouvir música, daí vocês vão dizer, ah, mas eu ouço música todos os dias e não me divirto. Tá, vocês ouvem música ou vocês colocam música para não ficar prestando atenção nos pensamentos ruins que estão na cabeça de vocês. É diferente. Uma coisa é vocês sentarem com um chá, ouvindo aquela música que vocês gostam, olhando pela janela o céu azul ou cinza, o frio ou o calor, o que vocês estão sentindo na casa de vocês. Outra coisa é botar música e estar com a cabeça em outro lugar, né? Né? Que é diferente de estar lá cantando junto com o cantor, gritando, e botando o Sandy Júnior tocar, como é que é aquela música? Vamos pular e ficar pulando na frente da Ai, televisão. meu sobrinho adora, eu tenho um sobrinho de 3 anos, ele ama essa música. Uhum. Então, né? Não é à toa que as lives dos cantores estão fazendo tanto sucesso, porque as pessoas estão conseguindo aproveitar. Então, aproveitem também, sabe? Fiquem na frente da TV, cantem juntos, se divirtam. Isso é bom, pessoal. Na terapia de esquemas, que é a terapia que eu trabalho, tem uma coisa que a gente chama de modo criança feliz. O modo criança feliz, ele é basicamente quando a gente regride e volta a ser criança. Mas uma criança feliz. E, pessoal, não tem como dar uma boa gargalhada sem voltar a ser criança um pouco. E isso é super importante. Porque se a gente não volta a ser criança para dar aquela gargalhada boa, a gente tem uma vida chata, né? Ninguém quer ter uma vida chata, eu tenho certeza disso, né? Ah, deve dizer, mas uma vida legal, viajar, é ir pra festa, é tomar um porre. Mas nesse momento não dá. Mas tem outras coisas que dá. Então vamos focar nas que dá. Vamos focar no que a gente tem e não no que não tá dando nesse momento. Sim, é super interessante isso, né, Anderson? Porque as adversidades, elas estão aí o tempo todo, né? E aí, bom, se a gente também vai se focar ou se restringir a elas, qualquer movimento fica sempre muito difícil, né? Então, assim, eu, por exemplo, deu pra escutar que eu tô acompanhada aqui, né? Tem uns barulhos, mas são motivo de muita alegria em muitos momentos. Mas tá, às vezes eu tô trabalhando e me atrapalha. Então, assim, e aí, é bom ou é ruim? É bom e ruim. E aí, e é isso também que a gente fala de poder olhar de uma maneira mais flexível para poder colocar coisas que façam também e que possam ser boas, né? Ou numa perspectiva boa. Uhum, exatamente. Exatamente. Uhum, Né? uhum, Que nem agora tu falou dessa coisa de estar dividindo os espaços com alguém. Esses dias eu estava numa reunião com o pessoal do NAP, então estava a Camila, estavam os nossos estagiários, e né, eu fico no meu quarto e o meu marido está no escritório, que é do lado. Então, tipo, se acontece alguma coisa, até a gente ouve se a porta não está fechada. E eu comecei a ouvir um barulho e eu achei que ele estava chorando. E eu, no meio da reunião, comecei a ficar angustiada de uma condição. Alguém morreu de Covid, né? Porque é o que a gente pensa nesse nesse momento. momento. E daí o que, que eu faço? E daí eu peguei, desliguei a câmera. Esse fone não é, mas eu tenho um fone Bluetooth, então eu indo até ali eu conseguia continuar ouvindo a reunião. E fui lá, encostei nele e disse, o que, que houve? E ele tava rindo. Mas ele tava rindo, ele tava chorando de rir, porque ele tava vendo algum vídeo no TikTok de uma pomba que ataca as pessoas que passam por uma rua. Só que eu fiquei muito bravo naquele momento, porque eu tava preocupada. Claro que agora a gente ri dessa história, mas são aquelas coisas também do viver junto, né? E que legal que ele também pôde, naquele momento que ele devia estar trabalhando, mas não estava trabalhando, estava no TikTok, mas que ele pôde se divertir e encontrar uma coisa que inclusive ajudou ele a voltar ao ritmo do trabalho depois mais leve, né? Então é a coisa de se permitir, que é super importante. É, e tá flexível, né? Acho que tá E tá flexível. aberto a possibilidades, assim. Então, fazer reunião com amigas, poder trocar momentos, poder entender que isso é importante, mas poder estar aberto sempre para outras possibilidades, né? E também se permitir fazer coisas consigo mesmo. Eu acho que isso é importante, porque tem gente que está sozinho, né? A gente não pode esquecer disso. E quem está sozinho, às vezes, numa tentativa de não pensar em coisas ruins, tenta estar conectado aos outros o tempo todo. Só que talvez esse também seja um momento de fazer as pazes consigo mesmo. Né? Então, olhar para trás, lembrar das coisas que divertia quando era mais novo, tentar retomar essas coisas, né? Seja aquela banda dos anos 2000 que a gente parou de ouvir de novo,
um filme que a gente gostava quando era mais novo e resolveu olhar, né? Buscar recomeçar aquele diário que a gente tinha quando era adolescente, pensar nos sonhos, repensar planos também, né? De uma forma divertida, não de cobrança, mas de uma forma leve. Isso é importante, pessoal. Se reconectar com a gente mesmo. Como a Marilisa diz, são possibilidades infinitas mesmo, né? Só que, como a gente foca muito no que não tem, a gente acaba ficando angustiado. Mas tem muita coisa que tem nesse momento. Muito, muito. E quanto elas podem, apesar de simples, elas podem ser renovadoras e gratificantes, né? Isso que eu falei do sol com a plantinha é uma coisa que eu também procuro fazer assim comigo, né? Toda vez que eu tenho a possibilidade, tomo um cafezinho e vou indo pro raio de sol. E o raio de sol vai caminhando e eu vou caminhando junto. E é extremamente prazeroso. Né? Eu moro no mesmo apartamento há 6 anos. Eu não sabia que às 10 da manhã o sol bate na ponta esquerda da cama, né? E agora eu sei. E agora eu sei e agora eu posso aproveitar isso, né? Em outro momento não poderia. Claro. Porque estava E trabalhando, porque estava enlouquecida exato, correndo, tinha que estar às 8 da manhã na UFX, porque tu mora na Zona Sul. é verdade. Então assim, claro, daqui a pouco, né, as pessoas vão dizer, ah, mas também na minha casa não bate sol. Tudo bem, mas tem outras coisas. Tem ventos, tem cheiros, tem barulhos, tem movimentos, né? E eu acho que isso a gente também estava sempre muito fechado para poder perceber, porque estava muito ocupado com outras coisas. Né? Muito na correria, e aí hoje o dia vai terminando, mas eu já tô na cabeça com o que vai ser amanhã. E também é importante a gente poder parar para poder se permitir aproveitar. E daqui a pouco, inclusive, poder, nesse movimento de se permitir aproveitar, descobrir coisas ruins. Ah, aqui Uhum. e ali, ó, realmente, nessa ponta é frio. Corre um vento gelado. O espírito, Né? né, que aparece ali e gela tudo. Sabe que tu falando, Camila, eu me lembrei de uma situação engraçada, assim, mas é que eu acho que também tem a ver com isso, assim. Eu lembro que a minha ex-cunhada, há muito tempo atrás, ela estava com um filho pequeno, acho que ele devia ter uns 2 anos. E daí um dia ele estava lá na casa da avó, né, da minha sogra, ele pegou um saco de prendedores, jogou no chão, todos os prendedores ficou brincando com os prendedores. E daí a minha ex-cunhada olhou pra criança e disse assim: Olha aí, eu compro brinquedo caro pra esse guri e ele tá brincando com o quê? Com os prendedores. E eu acho que esse é o ponto que a gente perde. A gente pode se divertir com qualquer coisa, pessoal. Se uma criança consegue se divertir com um prendedor, todo mundo pode se divertir com tudo. É só, né, encontrar forma. E nada melhor do que o celular para a gente pesquisar isso. Procurar o que fazer numa tarde de chuva no meio da quarentena. Alguém já pesquisou isso, pessoal. Se vocês colocarem, vai ter lá 10 coisas para fazer durante um dia de chuva na quarentena. Você pode ter certeza. Se não tiver, vocês me cobrem e eu escrevo esse texto para vocês. E posto lá no Instagram do NAP. Sim, porque é isso, né? Ideias, possibilidades, e elas vão umas ganhando mais destaque, outras menos, umas fazem sentido, outras deixam de fazer, e assim a gente também vai enfrentando este momento, né? Assim a gente também vai passando por este momento. Que é disso também que se trata, né? Claro, tu falaste da frustração de ter perdido a planta, né, Anderson? Sim, eu queria que ela tivesse ficado linda, mas não deu. Mas isso também faz parte, né? E o quanto eu entendo que seria muito pior uma não possibilidade de investimento na tentativa por medo da perda do que ter tentado e perdi, porque errei, porque botei sol demais. Na próxima eu não vou cometer o mesmo erro, né? Ok. Mas às vezes a gente não faz, porque aqui que adianta comprar a planta se ela vai morrer depois, né? E não, mas pelo menos, pessoal, na pior das hipóteses, vocês gastaram 4 horas do dia de vocês fazendo alguma coisa e não olhando pro teto. Vocês se distraíram. Que é a pior das hipóteses. Na melhor, vocês vão ter se divertido horrores, vão ter visto que vocês têm um talento para alguma coisa, ou vão descobrir uma limitação de vocês, onde vocês vão dizer não, não gosto, ou preciso aprender mais. E é isso aí. Né? Então,
cantem, dancem. Tem aula de dança no YouTube, por sinal. Tem Ai, vídeo. conheço pessoas que começaram a fazer na quarentena, pessoas que nunca tinham feito exercício. E aí começaram a fazer. Gente, está sendo transformador. Porque, claro, incluiu uma atividade que é divertida, incluiu uma atividade que é divertida e que também é uma atividade física. Então, assim, e uma coisa super inusitada, assim. Então, Exatamente. assim, deem oportunidades para as coisas, né? E não se prendam também. Claro, né? Aproveitem as coisas que vocês sabem que vocês gostam, se dá para fazer essas coisas durante a quarentena, mas quem sabe encontrar uma coisa nova, né? Experimentar coisas novas, isso é super legal, né? E assim, tem uma infinidade de coisas que dá para fazer, com pouco, né? E eu acho que isso é importante. Uma folha de papel dá para desenhar, dá para fazer origami, dá para fazer um aviãozinho de papel e ficar jogando pela casa, dá pra, sei lá, dá pra limpar a bunda. Dá pra fazer de tudo, pessoal. E é uma folha de papel, é uma coisa barata, é uma coisa que todo mundo tem. Mas tem mais coisas que dá pra fazer. Então, né, vamos aproveitar isso junto. Eu acho que pra quem tem filho, às vezes é um pouco mais fácil isso, porque vocês, quem tem filho, tá tendo que se virar nos 30 para pensar como distrair as crianças. Daí tem que ser um pouco mais criativo de quem não tem. Mas quem não tem também tem que aproveitar isso, né? E aproveitem essa essa coisa maravilhosa que é a internet para buscar isso. Então, larguem um pouco também o site de notícias para ficar vendo quantas pessoas morreram de Covid, para ver quantas pessoas perderam o emprego. É importante saber essas coisas? É, mas a gente não precisa entrar 6 vezes por dia no site de notícias, que eu tenho certeza que quase todos vocês fazem, né? Porque eu também faço, né? Mas a gente também tem que se permitir fazer coisas boas, né? E Então, né? notícia para informar, né? Não para Uhum. afogar, né? Então, assim, te informa, te nutre daquilo de uma maneira a estar conectado com o contexto. Mas tem um limite tênue entre se informar e se afogar, né? Se jogar no balde. A notícia o tempo todo vai ter desdobramentos, mas sim, uma vez por dia ou duas vezes por dia, vai dar conta. Se acontecer uma grande mudança ao longo do dia, vai dar conta de tu te manter informado. Exatamente. Antigamente, pessoal, o jornal vinha uma vez por dia. Telejornal era de manhã, meio-dia, e o do Bonner lá, que eu não lembro o nome. Jornal do Nacional. Eram 3. Deu. A gente não precisava ficar acessando notícias. Até porque, se vocês pensarem bem, é justamente nessa coisa de querer ver notícias o tempo todo que a gente acaba só lendo as manchetes. E daí só lendo as manchetes faz com que a gente não se informe de verdade. A gente se afoga num excesso de informações e não consegue aproveitar. Tem inclusive um livro muito legal que fala sobre isso, que eu não vou lembrar como é que é o nome do livro. Mas ou é o Admirável Mundo Novo, ou é o Fahrenheit 4, não sei quanto, é um dos dois. Que ele fala que é justamente assim, não é que no futuro as pessoas não vão ter acesso à informação. Elas vão ter tanta informação que elas já não vão mais conseguir absorver elas e a gente se perde. Então a gente fica burro sabendo demais. E se Porque perde. na verdade não sabe muito pouco de muito. Não sabe muito de pouco. Né? E não sabe filtrar mais. Isso é ler as manchetes, né? Na verdade, é mais uma atividade que a pessoa está fazendo no seu dia de maneira superficial. Porque nem lendo ela está. Nem, muitas vezes nem trabalhando ela está, muitas vezes nem se divertindo ela está, muitas vezes nem descansando ela está. Então, assim, quando a gente estiver fazendo. E, claro, é um exercício, né, gente? A gente sabe que é difícil, a gente está aqui trazendo fazendo reflexões para ajudar a pensar, mas, assim, quando estiver comendo, é aquele momento. Quando estiver trabalhando, é aquele momento. E aí, bom, claro, vão ter atravessamentos, vão ter adversidades, mas que a gente tente esse exercício contínuo e diário de se manter presente nas atividades em que estamos. Exatamente. Acho que a gente está chegando no nosso horário, né, Camila? Mas eu vou prometer uma coisa para vocês. Eu tive uma ideia agora. Acabei de ter essa ideia. Eu vou fazer uma postagem no Instagram do NAP com dicas de coisas para fazer durante a quarentena. Diferentes.
Então, assim, nós vamos colocar várias coisas. Eu, a Camila, a gente vai propor, vou perguntar até para as meninas para a gente poder pensar algumas coisas e para vocês olharem, né? E a gente quer que vocês olhem essas listas e se proponham e tentem se experimentar numa coisa nova também. Uhum. Mas com vontade, mas não para ser bom, é para se divertir. O que vocês acham? Eu acho que pode ser uma ótima ideia. Uma Então vamos ótima ideia, divertir fazendo. exatamente para tentar coisas diferentes e o final, né, depois da experiência, pode inclusive ser, nossa, fiz e não fez o menor sentido, ou fiz e foi super ruim, ou Ok, fiz e e foi tudo bem. tribom, porque já é uma mudança, né, já é uma abertura, já é uma perspectiva diferente. Alguém comentou que a vida é tão corrida, né, talvez seja um momento de aprendizado sobre nós mesmos, termos um olhar mais atento às nossas vontades. É isso, Exatamente. é isso. Poder identificar o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer. E, bom, daqui a pouco poder descobrir, não sei, nunca tentei, vou lá, vou provar. Exatamente. Tá bem. Certo, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês, como sempre, né? Lembre que o NAP está aqui para vocês. Se vocês precisarem de qualquer coisa, mandem um e-mail para nap@ufixpa.edu.br ou mandem uma mensagem para nós aqui, a gente também responde. É isso, gente. Muito obrigada, né, por terem vindo, enfim, por terem conversado conosco. Esperamos que essas reflexões que nós trouxemos possam, enfim, contribuir, ajudar, né, divertir, enfim. Tá, E um gente, ótimo estamos final de aqui. semana para todo mundo. Se Um bom agasalhem fim e de. usem máscara, por favor. Obrigada, Anderson. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, Beijo. gente.